Sai Eu sou daqui. a doutora Sakuri. Sakurin. Sakurin, exatamente. Ok, boa. Conheces a Corinne de Faro? A doutora Sakurin, ao contrário. Exatamente. Um grande beijinho para a Corinne de Faro. Às vezes esta Associação Livre de Sim. Ideias dá uma sensação que estou a ter um esgotamento. Exatamente. Quem será a Corinne de Faro? Será que é sei. uma mulher que existe mesmo? Com a Madame Mas Campos? olha, patrocina-nos. Sim. Exatamente. Ou o Dr. Nívia. Agora começar a Dr. dizer. Nívia. Dr. Nívia. Começar a dizer coisas. Ai meu Deus. Ai, pronto, vamos ter. Vai haver drama. Vamos viajar, sim. Neste dia estávamos em 1970 e morri em Denver, no Colorado. Fiz. Epá. Nunca se consegue dizer Denver sem dizer no Colorado. Pois é, Pois, Denver, pois. Colorado, sempre fazendo. Deve haver imensos. Por acaso, se calhar. Rocky Mountain High. Já tiveste? Não. Mas já estiveste no Colorado. Já estive no Colorado, mas em Denver não. Em português é paprika. Só terrei em Denver. Paprika. Colorado, paprika. Tem um dos pimentão maiores doce. aeroportos. Vão pesquisar na net o aeroporto de Denver e vão perceber o que é uma cena sci-fi. Então já tiveste? Não visitei Denver, estive no aeroporto. Fazemos bem, mas escala. já Mas tiveste, fizeste pisaste mais do que dentro. eu. É uma cena Star Trek, é do futuro, um aeroporto do futuro. Incrível, incrível mesmo. É verdade. Este homem é do passado. Morri aos 47 anos. No vestido. No vestido mesmo. Falo de Pedro II, o último rei da Jugoslávia. É aí que vamos. Eu sei que vocês pensam que é para aí uma ilha na Indonésia, mas nós já descobrimos onde é que era a Jugoslávia. O nosso Pedrito, não de Portugal, mas Pedrito de Jugoslávia, se calhar também dizia que os animais não têm direitos, não têm deveres. Mas isso eu não sei, porque eu não falei com ele. Ele nasceu em 1923 em Belgrado, também ao que pertence, e era filho do rei Alexandre I e da... Calma. Alexandre Primeira, I. meu filho! Sim, claro. Se é mulher ou não sei. E a mulher assim, pois é assim que funciona. A rainha era Maria, era originalmente uma princesa da Roménia, portanto só se estragava uma casa. Que horror! Gravíssimo. Quando ele nasceu, o título do pai ainda não era rei da Jugoslávia, mas é rei dos sérvios, dos croatas e dos eslovenos. Isso está num cartão de visita, não é? Pá, Ou para era- anunciar. Sim, Se sim. fosse pagar a letra, saía caríssimo. A cagança, dá aquela Sim, coisa sim. de. Sua Majestade, o rei dos sérvios, dos croatas e dos eslovenos. E a pessoa a E mais dormir já à nada. frente dela, assim. Ah, é Já só acabou? um, é só um. Até pusemos 3 pratos a mais na mesa. Vamos tirar estes. Concentrem-se, pá. Vá, vá. Depois mudou, é o título para rei da Jugoslávia, para caber melhor na porta lá do escritório Claro. do rei. E é desse reino que vamos falar, sim. O nome Jugoslávia significa, vou dizer aqui apenas, a terra dos eslavos do sul. É isso que significa Jugoslávia. Uau. Terra dos eslavos do sul. Pronto. Eles tinham depois aos eslavos do norte, e eles tiveram, a uma altura, um episódio histórico que estão a lavar a louça. Também conheces Com detergente. e ganhou com o ferry. ganharam os eslavos. Patrocinem-nos. Ganhou os eslavos. Por acaso era. E ganharam os eslavos do sul, Claro. que só com uma embalagem conseguiram. Sim, sim, só com uma gota. Isso é a nossa ponte. Foi vergonha. Este reino tinha nascido em 1919, era um reino muito novo. No final da Primeira Guerra Mundial e depois da grande volta que levou o mapa da Europa, que já temos falado aqui tantas vezes. Sobretudo, e o que nos importa para esta região do mundo são os 2 impérios centenários que lá estavam e que dominavam aquela região, como potências estrangeiras. O Império Austro-Húngaro, aqui representado pela Ana, Óbvio. Giguete. é verdade, e o Império Otomano, aqui representado Pela cara do É, nosso. sim, parece um passava por turco. Sim, Passava sim. por turco. Verdade. Tudo, arranjas Não maneira de desfazendo. toda a gente Não é um ficar. insulto. Eu sei, eu percebo. Cuidado, os nossos amigos turcos estão-nos a ouvir e podem dizer, tu acham isso ser turco? Eu adorava ser turco. Estamos a falar de atoalhados, claro. Atoalhados, claro. Agora, esta manta de retalhos, que é esta região, é muito diversa e, de facto, esteve sob este domínio estrangeiro e daí vem. São muitas etnias e nós sabemos, são coisas que duram até hoje. São também culturas diferentes, línguas diferentes e até religiões diferentes, como tinham estes 2 impérios. Temos os cristãos e temos também os muçulmanos. Então, o que é que vai acontecer depois da guerra e do fim destes impérios? Vai-se unificar a Sérvia, a Croácia, a Eslovénia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro, o Kosovo e a Macedónia. Estão a ver estes bocadinhos todos para formar um país? Ia correr mal, não é? Claro. E a própria Macedónia também é uma grande mistura. Pois é. Milho, pimento. Batata. Estava-se mesmo a ver. Ela já estava ali com aquilo. Desculpa. meu Portanto, aquilo tinha tudo para talhar a maionese. E pronto, mas nasce assim o tal reino que era aquele título. O primeiro rei desta união é Pedro
que é avô do nosso morto, e depois, quando ele morre, em 1921, vai-lhe suceder o seu filho, Alexandre, que é o pai do Pedro II. E é ele que, em 1929, vai mudar o nome para Reino da Jugoslávia. Só que as tensões lá dentro do reino são enormes, enormes, e ele vai acabar por estabelecer uma ditadura. Quem manda agora aqui sou eu, quase um regime absoluto. Estamos no século XX, estamos ali em 1929, não é? Outras ditaduras estavam a aparecer nesta parte do mundo, nesta altura, na Europa. Não agradou nada, as pessoas não adoram ditaduras, geralmente. Depois é que dizem, quando já estão em democracia, é que dizem isto faz cá falta, Naquele é o tempo. Alexandre I em cada isso. esquina. Em retrospectiva parece ótimo. Claro, até a gente deixava às portas de casa. Claro, A gente chave na deixava a porta. chave Uma na pessoa porta. andava na rua à noite e não se passava. Nada. Chamava a guarda noturno, batia umas palmas e eles vinham abrir a porta dos prédios. Não. Podias deixar a chave na porta, também não havia nada para roubar, como também já temos aqui dito. Exato. Nem assados do forno havia para tirar. Bom, estas tensões políticas todas, ele era sérvio, portanto, esta família real era sérvia, que ainda hoje é assim a potência ali desta região, e portanto era odiado pelas outras etnias todas. A Macedónia, Claro. aquelas a do Wok. Não é? Ah, sim, Assim, sim. que agora não consigo A mistura lembrar mais. de Chinesa, oriental, a não mistura é? oriental, exatamente, todas odiadas. Os Mistura rebentos de soja. oriental. Os rebentos de soja não Estamos na secção congelados do A salada supermercado da Antena russa 3 neste também. momento, sim. A salada russa, pois, quando se mete a salada russa ao barulho. E depois uma crise económica. Estamos a viver a Grande Depressão. E ele disse assim: nem me apetece sair de casa. São só contrariedades, já viste? Claro, Tudo. a culpa não foi. Ele acaba They por made ser. me do it. Sim, mas também pagou caro. Ele acabou por Claro. ser assassinado durante uma visita de Estado em Marselha. Pronto. E disse a viúva, também foi melhor assim, a rainha Maria da Roménia. O nosso morto torna-se assim rei da Jugoslávia. É muito miúdo, tem apenas 11 anos e, portanto, teve que ter um regente, que era o que se fazia ao longo da história toda. Era o seu primo, Paulo. Paulo e Pedro. Pedro e Paulo. Sai Pedro, entra Paulo. Sim, até há aquele ditado, por acaso, bem verdade, que é quando Pedro fala de Paulo, diz mais sobre Pedro do que sobre Claro, é verdade. Verdadinha, sim senhor. Atenção, Olha, Tiago. olha, é para ti. E este Paulo vai fazer o quê? Vai alinhar a Jugoslávia com o Pacto de Berlim. Estamos em 1940. Já a guerra tinha começado. O Pacto de Berlim é um acordo entre a Alemanha, a Itália e o Japão, chamado Eixo. Portanto, ele vai alinhar a Jugoslávia com os nazis, basicamente isto. Os maus da fita. E pouco tempo depois, as forças aliadas, os ingleses, dizem, bem, temos que pôr mão a isto, senão perdemos este bocado todo da Europa para o lado dos nazis. E fazem um golpe de Estado. Fazem os ingleses, apoiam um golpe de Estado e vão declarar que o Pedro, que tinha 17 anos, já pode assumir o trono e, portanto, afastar o tal primo regente nazi. Primo regente nazi. Quem não tem um primo nazi, que atira a primeira pedra. Pois, naqueles jantares de Natal. É um exatamente. clássico. Não sei o quê, e mais isto, e os chapos à porta. Enfim, olha, toda a gente já sabe como é que é. E ele foi logo muito aclamado pelo povo, este Pedro, este adolescente, né, tinha 17 anos. Só que a reviravolta não fica por aqui. Quase semanas depois, o Eixo, portanto a Alemanha, vai atacar Belgrado. Ficaram aqui uns e outros a querer aquele bocado. E conseguem mesmo. Matam uma data de gente, invadem toda a Jugoslávia e vão reparti-la até pela Itália, a Alemanha, a Bulgária e a Hungria. O nosso jovem rei consegue fugir e depois anda assim por Belandas, vai para o Cairo, vai para isto, para aquilo e acaba por se fixar em Londres, onde vai declarar um governo no exílio. Aconteceu a outros países, a Holanda, por exemplo, países que foram ocupados pela Alemanha, refugiavam-se, porque era muito importante que o rei, como símbolo nacional, estivesse a salvo, não é? Claro. Por isso é que muitas famílias reais refugiaram-se para esse símbolo e então tinham em Londres o seu governo. Claro, os países depois lá tinham os nazis a mandar, mas diziam, não, isto é que é o governo original. Até para falar com os seus cidadãos, não é? Ter uma via de comunicação claro. E dizer, ativa. Está tudo bem. Não estamos Olha, aí, não há mas está nada, tudo bem. nem um arranhão. Não há nada aqui para ver. É um teletrabalho da regência, não é? Aguentem-se. Está tudo, pessoal. Força. Por através da rádio. Que horror, mas foi mesmo assim. E pronto, só que ele era muito miúdo, de facto, e a vida política dele não foi nada fácil, porque ele era manipulado pelas várias fações do seu próprio gabinete, dos ministérios que ele convidou as pessoas para participarem. Uns diziam, não, você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo, e depois meteu-se no meio a sua vida amorosa. Ele conhece e apaixona-se pela princesa Alexandra da Grécia, andava sempre também de perfil.
E decide casar. E diz, a notícia vem em todos os jornais como um conto de fadas. Os dois, o rei, ele era rei, o rei e o príncipe miúdos, não é, que se tinham apaixonado, eles vão mesmo casar. Só que vão mesmo casar. Antes de casarem, toda a gente lhe diz assim: você não pode fazer isto. Você não pode casar com o seu país ocupado pelos nazis, pessoas a morrer, pessoas a passar fome. Você não pode casar. São sinais completamente contraditórios. Claro, ele disse: você, isto é Mas uma, e o uma amor? loucura. Tal e qual. E era um puto só. Era um puto, era mesmo. Mas foi um tiro no pé, de facto, esse casamento. Eles casam em 1944 e no ano a seguir tem o seu único filho, que ainda é vivo. Que é o herdeiro do trono da Jugoslávia. Só que ele vai se enredando politicamente, os ingleses, o Churchill dá-lhe conselhos, depois vem a pressão do Stalin, acaba por ele apoiar o Tito, que vai ser o líder ali da Jugoslávia, quase em concessões, um miúdo no meio desta história toda. Claro, e o Tito vai chegar ao poder, acaba por instalar, depois da guerra acabar, um regime comunista na Jugoslávia e depois faz um referendo e diz assim: isto agora é uma república, e depõem o jovem Pedro II, que nunca mais voltou a pôr sequer o pé na Jugoslávia. A república depois vai se tornar um Estado comunista e o Tito vai liderar a Jugoslávia por quase 40 anos, até à sua morte em 1980. Primeiro era aliado da União Soviética e depois rapidamente se zangam, porque o Tito achava... A União Soviética tinha satélites, não é? Mas o Tito achava, não somos um satélite, somos um par. E rapidamente percebeu que não era isso e em poucos anos se zangou e então fazia parte da União Soviética e depois foi a República Soviética da Jugoslávia. Mas era complexo, facto, não é? É muito complexo, é muito complexo e até fascinante e interessante, claro. Ele morre em 1980 e aí as tensões étnicas rebentam com força. Tudo, claro. Sim, e depois com a queda do comunismo em 92, não é em 92, com a queda do comunismo, em 92, acaba a Jugoslávia. Criam-se países independentes: a Eslovénia, a Croácia, a Macedónia do Norte, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro também, a Sérvia, que tem dentro de si mesmo o Kosovo, que a Sérvia não reconhece, e há muitos países, Portugal é um deles, que reconhecem como um país independente. Por esta altura já o nosso rei tinha ido para o galheiro. Ele foi deposto, foi para a América, tornou-se uma pequena celebridade. Os americanos adoram, não é? Um ex-rei, está aqui com a sua princesa. Sempre sonhou em voltar um dia a ter a sua coroa lá na sua cabeça e depois a vida foi entrando numa espiral. A mulher teve uma depressão enorme lá na América, tentou-se matar umas vezes e ele próprio começa a beber como um marinheiro e morre bastante novo ainda, com uma cirrose. E foi assim, em 2013, que ele voltou, ao fim de um exílio que tinha começado quando era adolescente, desta vez deitado dentro de uma caixa, suponho, para o lugar onde nasceu, na cidade de Belgrado, onde está enterrado e que é agora a capital da Sérvia, no meio de uma onda de revivalismo monárquico, quando foi este enterro. E está, finalmente, como se costuma dizer, em paz. Uma paz que esta parte do mundo ainda não conheceu verdadeiramente. O Pedro II da Jugoslávia morreu faz hoje 53 anos.